noite para os irmãos, mais uma vez. Vamos aí abrir nossas Bíblias. O Evangelho conforme escreveu São Marcos, no capítulo 1. E hoje nós estaremos lendo aí a partir do verso 14. Marcos, capítulo 1. Oi? Não tem problema não. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, o que os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Vamos orar. Pai eterno, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos. Nós queremos, ó Deus, louvar ao Senhor mais uma vez pela tua palavra dada a nós, concedida a nós. Queremos, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos dado vida, graça, força, ó Deus. Ter nos dado condições de estarmos aqui nessa noite para ouvirmos a tua palavra ser pregada, proclamada. Palavra, ó Deus, que fala aos nossos corações, nos corrige, nos ensina, nos transforma, ó Deus. E, ó Deus, nos ajude. Ajude o pregador, ajude os ouvintes, pois as exigências da tua palavra são muito sérias para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos nessa noite. Amém. Queridos, nós iniciamos na semana passada, conforme dissemos aqui para os irmãos, a exposição do Evangelho de Marcos. E falamos na semana passada a importância de quem é a pessoa de Jesus. O prólogo do Evangelho de Marcos, ou a introdução, constituída aí dos seus primeiros 13 versículos, destacam a mensagem do livro e a mensagem a respeito do seu personagem principal, sem sombra de dúvidas. Jesus está em cada capítulo do Evangelho de Marcos. Ele é o personagem principal da história. E nós vimos que o livro é chamado de princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos também que a palavra evangelho vem da palavra grega evangelion, que significa boa nova. E nós muitas vezes repetimos isso, mas boa nova no contexto do Império Romano era uma notícia que era dada em momentos muito especiais. Era uma notícia que era dada quando uma grande mudança viria para o povo. Então, por exemplo, quando uma guerra era vencida, era proclamada a vitória sobre o inimigo. E isso era um evangelion, ou uma boa nova, uma mensagem de nova, uma mensagem que traria mudança, esperança para as pessoas. E nesse prosseguimento do capítulo 1, o que nós vemos dos versículos 14 ao 45 é o início do ministério de Jesus. E tanto do versículo 14 até o capítulo 3, no versículo 6, nós veremos a autoridade de Jesus ela ser manifestada e contestada por aqueles aos quais ela é dirigida. E Jesus começa o seu ministério ali na Galileia, e o destaque desses versículos, do 14 ao 35, ao 45, é a questão do reino de Deus. Jesus irá começar destacando essa expressão, que é muito utilizada nos evangelhos, reino dos céus ou reino de Deus. E ela tem um significado muito especial. E nós aprendemos, meus irmãos, algumas coisas a respeito do reino de Deus, o reino de Cristo, através dessa passagem. A primeira delas é que o reino de Deus, ele é para crentes arrependidos. Nós vemos aí no versículo 14 e 15, é dito o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus. Então, o primeiro destaque que nós temos aqui, João foi preso.
E João, meus irmãos, como nós sabemos, foi o maior dos profetas. O maior de todos os profetas do Antigo Testamento está representado pela figura de João Batista. João Batista cumpriu o seu propósito, o seu ministério fielmente. E talvez até mesmo ele pensasse, é provável que ele pensasse isso, que depois de cumprir o seu propósito, Deus o elevaria numa posição de reconhecimento. Mas o que acontece com João é que ele é aprisionado. E João fica desanimado, porque nós sabemos dos demais evangelhos que João manda mensageiros a Jesus para perguntar se ele é realmente aquele que ele havia esperado ou se deveria esperar outros. Agora, lembre-se bem que João havia ouvido a voz dos céus, havia visto o Espírito descer sobre Jesus. Mas João estava no cárcere. Isso nos mostra, meus irmãos, que muitas vezes os caminhos de Deus não são como nós pensamos. A exaltação de João nessa terra foi no seu cárcere e na sua morte. Nós bem sabemos que João terminou com sua cabeça sobre um prato. Isso não foi a derrota de João, meus irmãos, foi a sua vitória. Um outro destaque é que a região onde Jesus começa seu ministério é destacada, que é a Galileia. A Galileia, meus irmãos, era o local desprezado pelos judeus puros. Nós tínhamos a Judéia e a Galileia. A Judéia ficava próxima a Jerusalém, ao sul de Israel, e a Galileia eram as regiões mais ao norte, que eram caracterizadas por povos, por judeus que haviam se miscigenado, misturado etnicamente com gentios. Então nós lemos, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Jesus prega a parábola do bom samaritano porque os judeus, eles desprezavam os samaritanos, né? Eles achavam que eram inferiores. Eles tinham nojo, asco daqueles homens da Galileia. E Jesus começa o seu ministério justamente pregando o evangelho de Deus após a morte de João e na Galileia. E a sua mensagem é que, cumprido o tempo, há um destaque para o tempo sendo cumprido. Que tempo cumprido esse? Aqui talvez os irmãos já ouviram falar naquela história do tempo de Deus é o Kairos e o tempo dos homens é o Cronos. Na verdade, não é bem isso. Kairos é um termo grego utilizado especificamente para falar sobre um tempo de cumprimento. E naquele momento havia se cumprido o tempo que Deus havia prometido do Antigo Testamento, do fim do cânon do Antigo Testamento. Há 400 anos não se levantava profeta, surge João Batista e o tempo estava pronto. Pronto para quê? Para a inauguração do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. E os judeus, meus irmãos, eles tinham expectativa, grande expectativa. Eles viviam humilhados, oprimidos pelo Império Romano. Tanto que existiam lá alguns judeus, como os herodianos, que eles eram militarizados. Alguns pegavam em armas para lutar contra o governo de Roma. Eles eram tão ativos nessa tentativa de subjugar, não se submetiam ao Império Romano. Inclusive os judeus, eles trouxeram muita dificuldade para o Império Romano porque eles não se sujeitavam. E eles viviam na expectativa do reino de Deus. E quando Jesus vem trazendo a mensagem, João traz a mensagem que o reino de Deus estava próximo, que eles deviam arrepender, crer
E Jesus chega, muitos já estavam com os ouvidos atentos para a mensagem. Mas para que essas pessoas fizessem parte do reino, era necessário se arrepender e crer no Evangelho. Arrepender, meus irmãos, é reconhecer os pecados e crer, segundo a linguagem grega, é aquilo que nós chamamos de metanoia. É a mudança de mente. Portanto, ser parte do reino de Deus eram para pessoas que, reconhecendo os seus pecados, estavam dispostas a mudar verdadeiramente. Igualmente, hoje, meus irmãos, é impossível fazer parte do reino de Deus sem mudança, sem transformação. Vivemos num tempo de facilidades. Vivemos num tempo de um evangelho diluído, açucarado. As pessoas hoje estão mais preocupadas em números em sua igreja local do que com fidelidade à mensagem. Mas a mensagem de Cristo Jesus, meus irmãos, era arrependimento e fé no Evangelho. Nós podemos ter várias minúcias de diferenças interpretativas em muitas coisas nas Escrituras, mas todo homem que prega genuinamente o Evangelho precisa chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Se alguém não se arrependeu ainda dos seus pecados e não creu verdadeiramente em Jesus, não mudou de vida, essa pessoa não faz parte do reino de Deus. Mas uma característica dos judeus, meus irmãos, é que eles estavam esperando um reino humano. E por isso muitos não atenderam ao chamado de Jesus. Igualmente hoje, muitos também estão querendo transformar a mensagem do Evangelho numa mensagem mundana, uma mensagem para esta vida. O segundo ponto que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o reino de Deus é para humildes seguidores de Jesus. Aqui no versículo 16 a 20, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, ele encontra com Simão e com André. E diz o texto que eles estavam lançando a rede, porque eles eram pescadores, e Jesus disse: "Vinde a mim, e vos farei pescadores de homens." Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Quem é que inicia um reino com pescadores? Só Jesus, né? Quem quer começar um reino, um império, precisa de soldado, né? Precisa de guerreiro para derrotar o inimigo. Mas Jesus não. Jesus começa com pescadores, pessoas humildes, com pouca instrução, desprezadas. Aí a gente pensa, tinha tanta gente boa em Jerusalém, tinha tanto fariseu entendido da lei, tanto escriba que sabia a Bíblia de cor. E Jesus vai logo escolher 4 pescadores. Meus irmãos, Jesus não precisa de exércitos humanos para vencer as batalhas. Ele não precisa de homens super ricos, super inteligentes ou super fortes. Jesus chama quem Ele quer e capacita quem a Ele quer. Mas o interessante é que esses homens, meus irmãos, quando são chamados, eles imediatamente seguem Jesus. Talvez você possa imaginar que aqui foi algo que o escritor fez simplesmente para ensinar alguma coisa, mas não. Eles literalmente estavam ali, cuidando das suas vidas. Um homem os chamou, eles largaram tudo e foram. Será que nós faríamos o mesmo? Pensando bem racionalmente, isso parece coisa de maluco, né? Você está aí cuidando da sua vida, do seu emprego, a mulher está cuidando da sua casa, está vivendo bem. Tudo indica que o negócio era próspero, porque eles tinham empregados.
Os filhos de Zebedeu tinham empregados. E aparece um homem, eles vão, atendem prontamente o chamado. Meus irmãos, isso aconteceu porque a esperança do reino de Deus nunca havia morrido no coração daqueles homens. Aqueles homens, quando ouviram Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Eles já, em algum momento, já estavam ouvindo falar de um homem que havia chegado na Galileia e estava pregando e multidões estavam seguindo. Pessoas estavam sendo atendidas por ele. E surge aquele homem os chamando e eles vão. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar de ressaltar que seguir a Cristo é uma decisão. Embora nós saibamos que é Deus que tem o poder de produzir no coração do homem arrependimento, fé, e que sem o Senhor nada disso é possível, nós não podemos esquecer que nós somos chamados a uma decisão de seguir ou não seguir Jesus. Mas, porém, meus queridos, muitos que estão apegados a essa vida, homens que estão com as suas esperanças nesse mundo, nunca serão capazes de seguir a Jesus. Aqueles homens só foram corajosos para seguir a Jesus, porque eles não deixaram morrer a esperança na mensagem da palavra de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que o reino de Deus é um reino de autoridade sobre o mal. Versículo 21 ao 28 vai dizer que Jesus entra em Cafarnaum num sábado. E ele entra na sinagoga. E os judeus ficam maravilhados da sua doutrina porque ele ensina como autoridade e não como os escribas. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem, sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade lhe ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E então correu célere a fama de Jesus por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus, meus irmãos, a primeira coisa que ele provoca naqueles homens é o espanto. Eles ficam maravilhados com o ensino de Jesus. Porque era comum nos tempos de Jesus, por meio dos escribas, dos fariseus, que sempre que a palavra era pregada, uma autoridade do meio dos judeus, algum rabino importante fosse citado. E eles pregavam assim: olha, segundo falou o nosso rabino fulano de tal, tem que ser assim, assim, assim. E a pregação dos judeus, na maior parte das vezes, simplesmente se resumia ao tradicionalismo. E existe uma frase interessante que diz que a tradição, ela é a fé viva dos homens mortos. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos homens vivos. Entendeu? A tradição é a fé viva dos homens mortos. O que significa isso? Tradição tem a ver com a palavra de Deus. Nós devemos ser tradicionais, mas não tradicionalistas. O tradicionalismo tem a ver com costumes, tem a ver com impressões pessoais, com questões do seu tempo. Por exemplo, vestuário. Se no passado homem só poderia usar calça comprida, as pessoas pensam que
o homem deveria usar calça comprida por toda a eternidade. Não poderia usar bermuda, por exemplo. Se as mulheres usavam saia, elas não podem usar calça comprida, porque seria pecado. Aí você entra em várias questões. Joias. É pecado? Não é pecado? Nós precisamos saber distinguir entre o que é tradicionalismo e o que é tradição. Porque tradição está nas Escrituras. Tradicionalismo são coisas humanas. Um ponto até aqui, por exemplo, importante, em outro momento vou me aprofundar mais sobre isso, mas só de passagem, por exemplo, bebida alcoólica. Todo mundo, uma grande parte da população evangélica brasileira acredita que beber bebida alcoólica é um pecado terrível. Mas essa ideia de que beber é pecado veio da história de tradição da igreja e brasileira. Se você for para Portugal, qualquer outro país que tenha a tradição da bebida, os crentes bebem. Não se embriagam, porque a embriaguez é claramente condenada nas Escrituras. Mas o simples ato de beber uma bebida que tenha teor alcoólico não é pecaminoso, porque o pecado não está no álcool. O pecado está nos efeitos que levam o álcool no sangue, no corpo humano. Então a gente vê lá, por exemplo, no Gênesis, que Noé, ele peca ao sair da arca porque ele se embriaga com o vinho que ele tomou da vide. Jesus, no casamento de Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho. E não era suco de uva. Em algumas bíblias aí de estudo, você vai encontrar que o vinho lá era diluído, que o vinho era suco de uva. Não, era vinho. Vinho é vinho. Suco de uva é suco de uva. Ainda que o teor alcoólico daquele tempo era muito menor do que as bebidas modernas, ainda assim era uma bebida alcoólica. Então, meus irmãos, é por isso que a mensagem que era pregada nos púlpitos dos judeus era morta. E quando Jesus chega, ele traz uma mensagem com autoridade. Ele não fica falando de por que fulano de tal disse isso. Ele diz, olha, Deus diz isso em sua palavra. A palavra de Deus ensina isso. E as pessoas ficavam impressionadas. E um outro detalhe importante acontece nesse momento. Um homem possesso de um espírito imundo, não é, significa que o diabo é sujo, não, tá? Ele realmente é sujo. Mas o diabo é sujo, será que é o espírito imundo? Espírito imundo é porque os judeus, eles não deveriam tocar num homem daquele, porque ele era impuro cerimonialmente. Ele trazia a conotação da impureza, pecado. Ele não poderia entrar na sinagoga, mas ele parece que ele invade a sinagoga, aquele homem. E aí a gente pensa que, poxa, mas Satanás aqui, o diabo está aqui, está falando a verdade, né? E realmente está falando a verdade. Que Jesus, ele é o santo de Deus. E Jesus manda ele calar a boca. Isso também impressiona os judeus. E muita gente entende errado, meus irmãos. Pessoal, tem gente que acha assim, olha, quando Jesus morreu na cruz, Satanás estava lá no inferno batendo tambor e fazendo festa. Mentira, meus irmãos. O momento mais triste para Satanás foi a crucificação de Jesus. Porque em todo momento da vida de Jesus, Satanás estava fazendo de tudo para Jesus não seguir adiante com o seu plano. Os demônios vinham e exprimiam e expressavam quem era Jesus, porque eles sabiam que isso traria tumulto. E as pessoas iriam querer coroar Jesus rei. Mas esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era ir à cruz. Porque se ele é reconhecido como rei, ele não paga pelos nossos pecados. Então Jesus, ele fala com autoridade e o espírito sai daquele homem. E eles ficaram impressionados. Quem é esse homem? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Os irmãos talvez não saibam, mas os judeus eles também tinham os seus exorcistas. E eles tinham todo um ritual
um processo. Quem já viu aí aquelas séries Supernatural, já viu? Tem lá, o cara fala lá em latim, exorcizamotes homines limbus, sei lá, eu não lembro como é que era. Até tem aquela expressão lá, vá de retro, Satanás. Tem gente que acha que é vai de reto, Satanás. Não é vai de reto, Satanás, não. É vá de retro, Satanás. É uma expressão latina. Era uma fórmula de expulsão de demônios. Porque eles acreditavam que deveria haver um processo complexo, um ritual para o demônio sair. Mas Jesus simplesmente falava. Sai dele, pronto, acabou. E isso, meus irmãos, nos leva a refletir sobre muitos dos rituais de exorcismo que aparecem por aí. Tem gente por aí falando para Satanás ficar amarrado, aí bate meia hora de papo com o diabo, entrevista o diabo. Não tem nada disso na Escritura. Não existem. Sempre que as Escrituras mostram endemoniados, sempre é o diabo que ele quer falar demais. Não aparece nenhum servo de Deus querendo conversar com o diabo. E meus irmãos, eu até estava comentando com o irmão Sanches semana passada, né? Não é uma coisa nada de interessante de se ver. Eu já presenciei alguns desses momentos. Mas, queridos, se qualquer um de nós se deparar com uma situação dessas, qualquer um de nós tem a autoridade de Deus para repreender o demônio e ele ir embora. Porque Jesus inaugurou em nosso tempo o seu reino. E ele é um reino de autoridade sobre o mal. Jesus veio, meus irmãos, para libertar os cativos, libertar os oprimidos. Em quarto lugar, meus irmãos, nós aprendemos sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus é um reino de restauração dos efeitos do pecado. No versículo 29, a imagem da sinagoga muda para a casa da sogra de Pedro. E Simão chega para Jesus e diz que a sua sogra está com febre, está acamada. E Jesus imediatamente se aproxima dela, toma pela mão e ela é curada. E ela começa a servi-los. Interessante ver aqui que Jesus, ele não está somente na sinagoga pregando, ele está também na casa das pessoas. Jesus está no meio do povo, entre as pessoas. E ele se compadece de uma situação simples do dia de uma mulher. Ela simplesmente estava passando mal. Não é dito nada que era algo mortal ou coisa do gênero, mas Jesus vai até ela, cura aquela mulher, liberta e ela começa a servir a Jesus. Nós vemos aí esse destaque do serviço. Após isso, ao cair da tarde, ao cair do sol, muitos trazem a Jesus enfermos e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de sorte que de toda a enfermidade também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era. Então, meus irmãos, Jesus veio ao mundo para reverter os efeitos do pecado. As doenças que nós vivemos e convivemos com ela são reflexos do pecado. Não que nós ficamos doentes porque pecamos, mas o fato de termos doenças é consequência do pecado original, o pecado adâmico. E Cristo, quando vem, ele começa a manifestar o seu poder, mostrando que ele tem o poder de restaurar a criação caída. Porém, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que curas e milagres não são o centro do Evangelho. Muita gente pensa erroneamente que, pelo fato de Jesus ter operado muitos milagres, mesmo expulsado demônios, acreditam que a mensagem do Evangelho deve se dar uma ênfase a curas e milagres. Podem ocorrer curas e milagres hoje? Com certeza. Deus é plenamente poderoso para fazer tudo aquilo que Jesus fazia naquele tempo. Porém,
nós vamos ver o quinto ponto, que demonstra que o reino de Deus é um reino de devoção e proclamação do Evangelho de Cristo. O que Jesus faz logo após esse grande momento? Diz no versículo 35 que, tendo se levantado, alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus se esconde. Jesus acaba de mexer com o povão. Estava gente procurando ele num frenesi, numa loucura completa. E ele vai orar. Se esconde para orar. E no versículo 36 vão dizer que eles procuravam ele diligentemente. Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então, Jesus diz que veio para quê? Para pregar. Em todo o ministério de Jesus, meus irmãos, não houve um momento em que ele deixou de pregar. Jesus operava milagres, expulsava demônios, mas o cerne do seu ministério era pregar. Hoje nós temos ministérios que são o contrário. Você liga a televisão, programa de algumas pessoas que se dizem evangelistas, e você não ouve pregação hora nenhuma do dia. Você ouve um cara falando de milagre o dia inteiro. Teve um dia que eu liguei, não teve uma vez que eu liguei a televisão que eu vi aquele cara abrir a Bíblia e pregar alguma coisa. Não vi. Até hoje não vi. Se alguém viu, me fala. A única vez que eu vi ele falar alguma coisa da Bíblia, ele ainda falou errado. É só milagre. Porque isso atrai. E os discípulos perceberam isso. Eles vão: Jesus, está todo mundo procurando o Senhor. O Senhor fez milagre, está todo mundo animado. Nós temos que ir lá. Estão esperando o Senhor, Jesus. Jesus faz o seguinte: vamos fazer o seguinte. Vamos levantar e vamos para outros lugares. Jesus deixa aquele povo para trás para pregar para outros. Porque aquele povo que havia recebido o milagre, a maior parte dele não havia entendido nada do que era o ministério de Jesus. Com exceção da sogra de Pedro, que serve a Jesus após ser curada, os outros estão em busca de mais milagres, de mais manifestações milagrosas, de verem demônios serem expelidos. Meus irmãos, se nós cairmos na ideia do que funciona, do que dá certo, nós vamos corromper o Evangelho e a Igreja de Cristo. Tem muita igreja que parece que está em progresso, que está bombando, mas ela está indo direto para o inferno. Porque está sacrificando a mensagem de Cristo pelo número de gente que frequenta um templo. Pelo dinheiro que rola. Pelo status, pela aparência. Nossa, aquela igreja é abençoada. A gente está aqui, meus irmãos, a gente fez essa mudança aqui maravilhosa. Uma coisa que eu não gostei é que essa luz ela está ressaltando mais o meu telhado meio fraco. Olha só. Vocês vão ficar rindo de mim aí, né? Eu vou ter que procurar um aplique aqui para... Pois é, acho que eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, porque eu estou muito careca aqui com essa luz aqui na minha cabeça. Mas nada disso aqui, meus irmãos, nada, essa câmera, esses equipamentos, nada disso aqui é o cerne do Evangelho. Eu vou falar com os irmãos, muitas pessoas, meus irmãos, nunca vão ser atraídas por um trabalho como o nosso, porque não acham que isso aqui é igreja. Tem muita gente que acha que igreja é um lugar onde tem coral, onde tem música bonita, onde tem uma equipe legal, onde tem muita gente para se relacionar. Igreja não é isso, meus irmãos. Tem gente que acha que igreja é ter a classe bíblica que ela está interessada em ir. Tem que ter a classe das crianças, porque aí eu vou lá, eu sento, as crianças ficam lá.
Tem gente que está procurando mercado. Igreja não é mercado. Falei com a minha esposa esses dias. Como é que era a igreja primitiva? Como é que era quando os cristãos se reuniam lá nas catacumbas, debaixo da terra, no cemitério da época? Será que tinha lá coral? Será que tinha violão? Será que tinha equipe de louvor? Não tinha nada disso não. Porque a igreja é comunhão e ouvir a palavra. E obedecer a palavra. É isso que é ser igreja. Por isso, meus irmãos, Jesus ensina para nós aqui que o reino de Deus tem a ver com devoção ao Senhor, com submissão à vontade do Pai e pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, meus irmãos, para nós terminarmos, nós aprendemos nesse trecho das Escrituras que o reino de Deus, ele é um reino de compaixão com os aflitos. Aproximou-se dele um leproso, diz o versículo 40, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. O versículo 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus tem a ver com compaixão pelos necessitados. Marcos faz questão de terminar esse ciclo de milagres e de obras de Jesus com esse fato, com essa narrativa. Os leprosos, meus irmãos, eles eram humilhados. Diz a lei levítica que um leproso ele tinha que andar descabelado, com a roupa rasgada, e quando fosse passar próximo de alguém, ele tinha que botar a mão sobre a boca e gritar: leproso, leproso. Imagine só. Imagine você. Todo mundo já olha para você, está cheio de chagas pelo corpo. O negócio fede. Você tem que ficar numa casa separada de todo mundo. A doença era terrível, porque ela ia te consumindo aos poucos. Não tinha remédio. A pessoa ia perdendo o dedo, a mão, o braço, até morrer. A doença consumia aos pouquinhos. E além disso, a pessoa andava como um morto-vivo. Era o The Walking Dead da época, né? Era um morto-vivo. E além disso tudo, ele era considerado uma pessoa imunda. Ou seja, se algum judeu tocasse num leproso, ele tinha que ficar sem poder ir ao templo, sem frequentar a sinagoga, sem nada, por tanto tempo, até passar o tempo de purificação. É lógico que isso tinha relações com a doença, mas também no Antigo Testamento há uma grande relação da lepra com o pecado. A lepra é sinônimo de pecado. E interessante, meus irmãos, aquele leproso, ele olha para Jesus, ele já ouve falar de Jesus, sabe quem é ele, ele não tem medo de chegar até Jesus, ele se ajoelha. E ele fala: olha, Senhor, se o Senhor quiser. Interessante isso, né? Se o Senhor quiser. Ele não fala assim: olha, Senhor, por favor, me limpa. Senhor, o Senhor tem que me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E diz o texto que Jesus profundamente se compadeceu. A expressão grega é uma expressão que tem a ver com o revolver das tripas. O revolver do estômago, né? Das entranhas. Jesus sentiu alguma coisa. Algumas versões antigas diziam que Jesus ficou profundamente irado, inclusive. Algumas pessoas, inclusive, argumentam que essa é a tradução correta. Mas o fato é que Jesus sentiu-se profunda comoção pela condição miserável daquele homem. E aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina que Evangelho e reino de Deus tem a ver com profunda compaixão com o pecador. Jesus não tem medo do homem
impuro, porque Jesus não fica impuro, ele tira a impureza. Jesus toca no homem e ele imediatamente fica limpo. Meus irmãos, nós não podemos ter nojo de pecadores. Mas tem muito crente que tem nojo de pecador. Tem muito crente que se afasta das pessoas que mais precisam do Evangelho. E isso não é Evangelho. Porque estamos, muitos de nós, confundindo tradicionalismo com a mensagem do reino de Deus. Muitos de nós confundindo política com o reino de Deus. Cristianismo cultural. Esse cristianismo que a sociedade diz para nós. Como é que é o cristianismo cultural? É aquele cara que é casado há 30 anos com a mesma esposa, mas tem 5 amantes. Esse que é o cristianismo popular. O cara é sério, fiel, não. Por baixo dos panos faz tudo de errado. Isso é hipocrisia, meu. Isso é nojento. Isso é o farisaísmo. Mas Jesus vem para romper com essas coisas. E aí Jesus diz no versículo 44 que ele olha para aquele homem e adverte ele veementemente: não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porque a lei dizia que quando uma pessoa ficasse limpa, ela tinha que ir para o sacerdote, fazer o sacrifício, para que o sacerdote dissesse: olha, você está puro, agora você pode voltar para a sociedade. Mas ele, tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. E a última coisa que a gente aprende nesse texto é que seguir a Jesus, meus irmãos, tem muito mais a ver com obediência do que com empolgação. Aquele homem ficou muito empolgado. Ele ouviu a mensagem, ele recebeu o milagre, ele ficou tão animado. E Jesus falou com ele: ó, senta aqui, escuta o que eu vou te falar. Não fala nada para ninguém. Vai para o sacerdote, faz a oferta para que você seja restaurado à sociedade. Ele não escutou nada. Aquele homem era igual aqueles crentes de hoje, que acham que sair fazendo qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Realmente, eu acredito que qualquer um que faz alguma coisa é melhor que aquele que não faz nada. Mas no reino de Deus, meus irmãos, na igreja de Cristo, não é a gente sair fazendo qualquer coisa. Porque uma pessoa que faz qualquer coisa pode fazer tudo de errado. E aquele homem achou que a sua boa intenção era mais importante do que obedecer a Jesus. E por causa da sua desobediência, o reino de Deus foi restringido na sua expansão. Jesus teve que se isolar no deserto, porque aquele homem desobedeceu a mensagem. Portanto, queridos irmãos, é isso que aprendemos com esse trecho das Escrituras. Que o reino de Deus ele já chegou. Pois as promessas esperadas já se cumpriram. O rei prometido já veio. Apesar de estar oculto ao mundo, ele foi revelado a nós. Na expectativa de sua plena manifestação, nós esperamos. Cabe a nós, meus irmãos, agora, agir ao exemplo de Jesus. O cristianismo significa seguir aquilo que Cristo nos mostrou, ouvir as suas palavras e copiar as suas ações. Deus nos deu poder, meus irmãos, para fazermos discípulos. Assim como ele chamou aqueles 4 homens e diz: olha, eu vos farei pescadores de homens. Jesus diz para nós que nós temos o poder de fazermos homens filhos de Deus, por meio da proclamação da mensagem. Existe muito crente que vive com medo. Diz: olha, eu não sei pregar, eu nunca vou alcançar ninguém para Cristo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós estamos habilitados, nós nos transformamos em integrantes do reino
de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, encher os nossos corações de satisfação ao saber que nós somos soldados do Senhor Jesus Cristo. E que o reino de Deus já chegou e um dia se manifestará em sua plenitude. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Amazing grace, how sweet